Irmãos, graça e paz da parte do nosso Deus e do seu Filho Jesus Cristo. Estamos aqui mais uma vez para gravarmos uma palavra para os irmãos, deixar uma palavra para meditação, para edificação de todos os irmãos. Esta palavra que nós vamos gravar hoje, ela terá duas partes. Nós vamos fazer em duas partes para que o tempo fique menor, porque é uma palavra longa e iria exigir muito tempo dos irmãos para ouvi-la, e também por causa da gama de informações se tornaria difícil absorver todo o conteúdo. Então nós estamos dividindo em duas partes. E agora, eu e Nicolas estamos iniciando a gravação da primeira parte, que será postada lá no canal da nossa igreja, IBMG Rio Claro. Você pode acessar esse canal do YouTube e você assistir essa mensagem. Essa primeira parte nós vamos intitular A Salvação da Família. E antes de nós lermos o texto, nós vamos estar orando ao Senhor. Oremos. Pai, em nome de Jesus, nós te damos graças, somos gratos pelo dia de hoje, pela vida, pela salvação, pela regeneração e a santificação do nosso ser. Pedimos, Deus, não somente pelas nossas vidas, mas especialmente pela vida das nossas famílias, que nós cremos, Deus, que o Senhor é o Salvador não só da alma humana, mas também das nossas famílias. Porque a Tua palavra nos diz, cremos, Senhor Jesus Cristo, e serás salvo Tu e a Tua casa. As famílias têm enfrentado grandes lutas, grandes guerras, grandes conflitos, mas nós temos a esperança no Senhor, porque no Senhor há sempre a esperança de um recomeço, de uma transformação, de uma metamorfose no seio familiar. Assim oramos para que o Senhor, através do Teu Espírito Santo, possa falar poderosamente ao coração do pai, da mãe e dos filhos, para a glória do Teu nome. Amém. Vamos ler aqui o texto de João, capítulo 2, versículos de 1 a 11, milagre em Caná da Galileia, primeiro milagre de Jesus. Quero dizer para você que Jesus, enquanto criança, adolescente, jovem, ele não fez nenhum milagre. Jesus iniciou o seu ministério com 30 anos. E este milagre em Caná da Galileia, o milagre da água transformada em vinho, foi o primeiro milagre de Jesus. Então leiamos o texto. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra, que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhes disse: enchei de água as talhas, e eles as encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai o mestre-sala. Eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, serve o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este, deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia, manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Bom, nesta hora, nesse momento, nós vamos falar sobre a salvação da família. E nos dias em que nós estamos vivendo, muitas pessoas acham que é tarde demais para elas e é tarde demais para suas famílias. Hoje nós vemos muitas pessoas achando que é tarde demais para salvar o seu casamento. Está vivendo um casamento em crise, um casamento conflituoso, está aí à beira de uma separação, à beira de um divórcio, e não vê uma solução, não vê uma saída. Outras pessoas estão rompidas com o pai, com a mãe, com o filho, estão necessitando de uma reconciliação,
mas achando que essa reconciliação é impossível, que não tem como reconciliar, que não tem como restaurar um relacionamento rompido. E tem pessoas que veem, né, e falam assim, para mim, não há uma segunda chance, não vejo meios para tentar outra vez e reconstruir e restaurar a minha família. Contudo, nessa tarde, eu venho dizer para você que há salvação para a família, que há salvação para o casamento. Ainda há salvação para um casamento que aos olhos humanos está perdido. Ainda há salvação para um relacionamento rompido com o filho ou com o pai. Ainda há salvação para uma relação familiar em crise. Há salvação para as famílias, há salvação para os casamentos, há salvação para os relacionamentos rompidos, mesmo em aparente impossibilidade, mesmo em aparente incapacidade de você administrar esse relacionamento, seja familiar, conjugal, mesmo que aparentemente a sua situação familiar ou conjugal seja aos seus olhos insuportável, há salvação, há esperança. O texto que nós acabamos de ler, de João capítulo 2, versículo 11, fala de um casamento, fala de um acontecimento que está num contexto de uma festa de casamento. Mas a gente pode aplicar esse texto tanto no casamento quanto na família, ou até mesmo na vida pessoal. E o que está acontecendo nesse texto? É uma festa de casamento. E nessa festa de casamento aconteceu o imprevisto, aconteceu o inesperado. Uma situação inesperada, uma situação imprevista, uma situação que ninguém imaginou que aconteceria, aconteceu. E o que aconteceu? O vinho acabou. Bom, deixa eu dizer uma coisa para você que me assiste ou me ouve. Por mais bem ajustado que seja um casamento, por mais bem ajustada que seja uma família, imprevistos acontecem. Situações inesperadas acontecem. E eu quero dizer para você nessa tarde, nós estamos gravando numa tarde, que esse texto ele nos faz pensar em algumas constatações quando a gente pensa em família e quando a gente pensa em casamentos. E a primeira constatação que eu queria compartilhar com você nessa tarde é: dificuldades acontecem, dificuldades surgem. Esperem dificuldades, elas acontecem. Não existe casamento isento de dificuldades. Não existe família isenta de dificuldades. Mesmo os mais maduros, eles enfrentarão dificuldades. Mesmo aqueles mais sóbrios, mais moderados, eles vão enfrentar dificuldades. Não existe lar sem dificuldades, não existe casamento sem dificuldades. Às vezes uma dificuldade de relacionamento, às vezes um período de ajustamento, né, que vai atrapalhando, vai fazendo surgir dificuldades entre o marido e a mulher, ou mesmo pais de primeira viagem que têm dificuldade na criação dos seus filhos. Tudo na vida a gente passa por um período de ajuste. E nesse período de ajuste, muitas das vezes surgem as dificuldades. Nós estamos atravessando aí um momento que a nação está sendo assolada por um vírus. Estamos aí, né, em dificuldades. Muitas famílias em dificuldades financeiras. Surgiu. Nós não esperávamos. Não é? Essa situação que nós estamos vivendo agora na nação foi imprevisível, imprevisto. Né? Fomos surpreendidos, aconteceu. E da mesma forma que aconteceu com a nação, acontece no seio familiar ou conjugal. Não é? Dificuldades, espere por elas. Outra coisa que eu queria dizer para você é: espere surpresas, elas acontecem. Esse casal, eles foram surpreendidos. Não é? O vinho acabou.
E quando nós somos surpreendidos, muitas das vezes duas coisas acontecem, né? A primeira é a impotência humana. Como que nós vamos encontrar solução para essa situação que surgiu? Eles estavam ali diante do quê? De uma impossibilidade. Como que você, durante a sua festa de casamento, vai providenciar a compra de vinho, a compra de um alimento para atender a todos os seus convidados? É uma situação que você se vê impotente. É uma situação que você vê incapaz de administrar. Então, quando nós somos surpreendidos pelas dificuldades da vida, quando elas surgem, seja no seio familiar ou conjugal, a gente muitas das vezes se vê impotente. Muitas das vezes a gente se vê com incapacidade de administrar aquela situação. E quando nós estamos numa situação de impotência e de incapacidade de administrar determinadas situações, a gente acaba se frustrando, nós acabamos nos decepcionando. Porque por mais bem preparado que a gente seja, de modo algum é garantia que nós vamos administrar bem os problemas que surgem, as dificuldades que aparecem. Às vezes, nós somos incapazes sim, nós não temos a solução, né? E aí você se preparou tão bem, surgem as dificuldades, você se vê impossibilitado de encontrar uma solução e você fala, meu Deus, e agora o que fazer? Quer ver um exemplo? Eu aprendi com uma irmã muito querida que criação de filhos, nós que temos filhos, tem dia que você olha para o seu filho e parece que você está fazendo tudo certo. E tem dia que você olha para o seu filho e parece que você está fazendo tudo errado. Tem dia que você olha para o filho e fala assim, eu estou educando meu filho muito bem. E tem dia que você olha para o seu filho e fala assim, eu estou educando meu filho muito mal. Aí nos dias que parece que você está educando o seu filho muito mal, bate um sentimento de frustração, de decepção. E todos nós passamos por esses momentos, né? Então, eu repito, imprevistos acontecem, esperem por eles, surpresas acontecem, espere por elas, frustrações acontecem, espere por elas, impossibilidades acontecem, espere por elas, né? A incapacidade de você encontrar solução para determinadas situações que nós vivemos tanto nos nossos casamentos quanto nas nossas famílias. E aconteceu aqui que o vinho acabou, né? E o que significa o vinho ter acabado? O vinho acabou, ou seja, a alegria acabou. Porque vinho era sinônimo de alegria. Vinho, nesse contexto aqui de João capítulo 2, o vinho era a razão de ser da festa. Se tem vinho, tem festa. Não tem vinho, acabou a festa. Uma festa sem vinho não tinha razão de continuar. Uma festa sem vinho não tinha sentido de continuar, né? E uma festa representa o que nós gostaríamos que fosse a nossa vida conjugal ou a nossa vida familiar, ou seja, cheio de alegrias. O vinho representa a alegria do casamento. O vinho representa a alegria da família. Porém, em muitos casamentos e também em muitas famílias, acabou o vinho, ou caminha para acabar, ou apresenta sinais que está se acabando. Agora, é um momento para pensarmos, principalmente agora que nós estamos num período de recolhimento, que nós estamos dentro dos nossos lares, com o nosso cônjuge e com os nossos filhos. É um momento propício para que façamos um diagnóstico. O vinho está acabando ou o vinho caminha para acabar? Que sinais se apresentam na nossa relação conjugal ou familiar que o vinho caminha para acabar ou o vinho já acabou? O primeiro sinal que eu penso, que eu creio, é quando a família,
ou o casamento deixa de ser prioridade. Quando o casamento não é a minha prioridade, quando a minha família não é minha prioridade, o vinho acabou ou caminha para acabar. Família não tem sido a prioridade de muitos. O cônjuge não tem sido a prioridade de muitos. Eu já tratei desse assunto numa outra oportunidade, mas nós estamos vendo muitas pessoas abandonando seu cônjuge e muitas pessoas abandonando a sua família por conta das demandas do trabalho. Não é? Ou até mesmo, não só trabalho profissional, mas até mesmo por demanda ministerial do serviço cristão. Lá em Timóteo, 1 Timóteo capítulo 3, versículos 4 e 5, o texto vai dizer para mim e para você o seguinte, que a gente precisa governar bem a nossa casa, criando os nossos filhos sob disciplina com todo respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Bom, dificuldades para se doar por completo no tempo para sua família ou para o seu cônjuge, todos nós temos. Mas às vezes nós desperdiçamos um momento em família sem se dar conta. Pensa nisso. Nós estamos num período de recolhimento familiar. Olha que momento propício para a gente desfrutar da companhia do nosso cônjuge. Olha que momento propício para a gente desfrutar da companhia dos nossos filhos. Olha que momento propício para você, adolescente, jovem, desfrutar da companhia dos seus pais. Você que tem os seus pais e ainda mora com os seus pais. Você que é filho. Talvez, mesmo nesse momento de recolhimento social, nós estamos desperdiçando o nosso tempo sem nos dar conta. Então pare para pensar nisso. Que talvez o seu casamento e a sua família não seja a sua prioridade. E por que a prioridade não está, a família, o casamento não está sendo prioridade? Nós estamos muito atentos com o lado de fora. Nós não estamos atentos com o lado de dentro. Casamento e família não está prendendo a nossa atenção. Hoje nós estamos muito atentos à nossa vida profissional, à nossa vida acadêmica, à nossa carreira e o nosso sucesso financeiro. Preste bem atenção. O que está tirando a nossa atenção de família e casamento? Vida profissional, vida acadêmica e sucesso financeiro. Isso está tirando a nossa atenção. Está nos distraindo. Então, nós não percebemos que o vinho acabou ou o vinho caminha para acabar. Observa que nesse texto que nós acabamos de ler, a constatação que o vinho acabou veio de fora. A constatação não foi interna, a constatação foi externa. Quem está de fora enxerga melhor. Observa que o texto, no versículo 3, João capítulo 2, versículo 3, diz assim: tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Maria constatou que o vinho acabou. Não foi o casal, não foi os noivos, não foi os membros da família, foi gente de fora. Por que Maria constatou que o vinho acabou? Não sabemos. Pode ser por intuição, sagacidade, perspicácia, observação. Nós não sabemos. Mas ela percebeu a situação. Ela notou a situação. É sempre mais fácil para alguém do lado de fora perceber que não há mais vinho no casamento ou na família. Muitas vezes nós não conseguimos constatar que o vinho está acabando ou já acabou. Mas é momento para você observar. É momento para você prestar atenção na sua família. Deixa eu deixar uma frase para você. Primeiro, as primeiras coisas. Repito, primeiro, as primeiras coisas.
E o que deve ter prioridade à luz da Bíblia na vida de um ser humano? Deus e família. Preste bem atenção nisso. Não deixe que o vinho acabe na sua vida conjugal e na sua vida familiar. O segundo sinal que o vinho acabou ou caminha para acabar é quando não existe mais comunicação. Não se conversa mais. Os diálogos são restritos. Os diálogos se restringem apenas o necessário. É aquela fala do cotidiano. É aquela fala que a gente não tem como deixar para lá. Você tem que falar, você tem que tratar de coisas comuns, de coisas que acontecem na vida diária. E se você não tratar de uma fala cotidiana, o silêncio vai imperar. Nós perdemos a capacidade de nos comunicarmos na vida conjugal e na vida familiar. A gente já não tem mais tempo para conversar, e a gente não tem mais assunto para conversar, e a gente também não sabe como conversar. Vivemos numa época de grande avanço tecnológico, e a tecnologia está atrapalhando o relacionamento humano. Nós somos muito bons de relacionamento virtual, de relacionamento à distância, mas nós não somos bons de relacionamento com o próximo. Hoje nós temos Netflix, nós temos um smartphone nas nossas mãos, nós temos tablet, nós temos computador, nós temos a internet. Então nós temos muitas coisas, né? Nós somos muito bons de comunicação virtual, mas nós somos ruins em comunicação real. Nós nos comunicamos muito mal, nós nos comunicamos pouco em família e no casamento. Então é um momento para a gente rever. Outra coisa que eu queria dizer para vocês, um terceiro sinal que o vinho acabou ou caminha para acabar, é quando não tem mais carinho, quando não tem mais afeto, quando não diz que ama e não tem atitudes que ama. Eu vou dizer uma frase para você. Seu cônjuge e sua família precisam do seu carinho, precisa do seu amor, precisa da sua atenção. Seu cônjuge e sua família precisam que você cuide deles. Só isso. Cônjuge e família precisam que você cuide deles. Só isso. E uma das primeiras coisas que a nossa família precisa é de amor, é de toque, é de abraço, é de atos de bondade, é de mais elogio. Então, nessa tarde, pense nisso. Está faltando mais carinho, mais respeito, mais atenção. Pense nisso. Outra coisa que está se acabando, outra coisa que nós não estamos vendo mais, é o respeito. Um outro sinal que o vinho acabou, caminha para acabar, é a falta de respeito de um cônjuge para com o outro, e dos pais com os filhos, e principalmente dos filhos para com os pais. Hoje, nós poderíamos colocar uma placa assim: procura-se respeito no casamento, procura-se respeito na família. O desrespeito campeia em todas as áreas, inclusive na instância conjugal e familiar. Dentre as muitas crises que os casamentos enfrentam, e as famílias também, é a falta generalizada de respeito. Seguramente está entre uma das mais graves. Há uma brutal falta de respeito nos dias de hoje. Num passado não tão distante, se respeitava muito o cônjuge. O marido tinha muito respeito pela esposa, a esposa tinha muito respeito pelo marido. Hoje, nós vemos o marido ou a mulher, o pai ou os filhos desrespeitando um ao outro publicamente. Não é só no ambiente familiar, às vezes até no ambiente público. Né? Havia no passado um limite entre os membros da família. Eu sou de uma geração que os filhos tinham muito respeito pelos pais e os cônjuges tinham muito respeito uns pelos outros.
Atualmente, esse limite foi rompido, esse limite foi ultrapassado. Vigora o desrespeito. Você quer ver um exemplo? Filho impondo aos pais, filho mandando nos pais. Isso é um desrespeito. Por quê? Porque pai é autoridade, e autoridade é para ser respeitada. Quer ver um outro exemplo de desrespeito? Críticas. Critica-se abertamente. Você não pode falar mal do seu cônjuge, você não pode criticar o seu cônjuge para outras pessoas. Isso é desrespeito. Isso é desonra. Pensa nisso. Desrespeito é sinal que o vinho acabou ou caminha para acabar. E finalmente, como nós sabemos se o vinho acabou ou caminha para acabar? Não existe mais alegria, porque o vinho fala da alegria. E muitos relacionamentos conjugais ou familiares, né, eles estão sendo mantidos sem alegria. E quando falta alegria, o relacionamento fica sem graça, o relacionamento perde o sentido. E em muitos casamentos, em muitas famílias, se acabou a alegria de viver juntos. Sem alegria, o casamento ou o ambiente familiar, ele fica muito sério, muito pesado, muito carregado, não há leveza. Um casamento sem alegria ou um ambiente familiar sem alegria não é saudável, não é terapêutico, porque vivermos em família ou vivermos em relacionamento conjugal é muito bom, faz bem para a gente, né? Emocionalmente, você desfrutar da companhia do seu cônjuge, você desfrutar da companhia dos seus filhos, é saudável, é maravilhoso. Precisamos ter prazer, ter alegria na companhia do nosso cônjuge, na companhia dos nossos filhos. Sem alegria, a gente perde a capacidade de rir. Sem alegria, a gente perde a capacidade de brincar. Sem alegria, a gente perde a capacidade de zombar do outro num bom sentido, de zoar o outro, né? Naquele ambiente de almoço em que você não perde a piada, que alguém comete um agafe ou fala alguma coisa errada e você aproveita aquele momento para fazer uma brincadeira, para fazer uma piada que vai descontrair, que vai trazer risos. Quando falta alegria, o ambiente fica muito sério, muito carrancudo, muito pesado, e mesmo que alguém faça uma graça, ninguém ri. Por quê? Porque falta alegria, falta prazer em viver junto. Sem alegria, a gente não suporta um relacionamento conjugal. Sem alegria, a gente não suporta o ambiente familiar. A gente não curte um ao outro. E principalmente a alegria nos torna capazes de enfrentarmos as lutas do dia a dia. Agora, aí você pode dizer, bom, o vinho da minha família acabou, ou o vinho da minha família caminha para acabar. O que eu faço? Bom, nós temos duas opções. Podemos desistir ou lutar. E desistir é sempre mais fácil. É mais fácil desistir do que perseverar. É mais fácil romper um relacionamento conjugal ou familiar do que perseverar, do que lutar. Desistir é mais prático. Agora, o nosso grande sonho é irmos até o fim com o nosso casamento e a nossa família. Repito, o grande sonho de Deus é irmos até o fim com o nosso casamento e nossa família. Você pode pensar, está muito difícil manter a minha família. Se está difícil manter uma família, imagine duas. Porque se você abandona a sua família hoje, amanhã você arruma outra. Se você abandona o seu cônjuge hoje, amanhã você arruma outro. Se está difícil com o seu cônjuge atual, imagine se você deixá-lo hoje e arrumar outro. Principalmente os homens. Você vai ter que manter a outra mulher
e manter a ex-mulher. Você vai ter que manter uma nova casa e manter a antiga casa. Se está difícil com uma casa e uma esposa, você vai arrumar outra casa e outra esposa? Se acerte com a que você tem. Vai ser muito melhor para você. Muitas pessoas hoje estão cansadas, estão desanimadas. Já tentei de tudo para salvar o meu casamento. Já tentei de tudo para salvar a minha família. E eu já tentei tanto que eu estou desanimado. Eu já tentei tanto e todas as vezes que eu tentei eu me frustrei. Todas as vezes que eu tentei eu me decepcionei. Todas as vezes que eu tentei o resultado não foi o que eu esperava. Então, as várias tentativas, né, de uma pessoa que tentou várias vezes, essa pessoa ela acaba tendo uma sensação de vazio, de fragilidade, de desânimo. Então tem muita gente cansada, pensando em desistir. Tem muita gente com aquele sentimento de fracasso, de decepção. Né? Não importa o que eu faça, né? Eu estou lutando, eu estou batalhando, mas eu não vejo o fruto do meu esforço. Eu estou trabalhando duro para manter meu casamento. Eu estou trabalhando duro para manter a minha família, mas eu não estou vendo o fruto do esforço. Eu não estou vendo o resultado do meu esforço. E por essa sensação de fracasso, de derrota, eu estou pensando em desistir. Então, quando eu estou desanimado e quando eu tenho um sentimento de fracasso, eu logo penso em desistir. Porque desistir é mais fácil, desistir é mais prático. Né? Nós temos dificuldade para crer no milagre, onde nós tentamos, trabalhamos muito, nos esforçamos muito e não vemos resultado. Né? Temos dificuldade para crer no milagre, né, numa área onde várias vezes eu tentei e não obtive nenhum resultado. Aí eu vejo que é mais fácil desistir. Então, se o vinho acabou, caminha para acabar, a gente tem dois caminhos: desistir ou lutar. Mas nunca desiste. Lute, mas não lute sozinho. A palavra de Deus lá em João 15:5, Evangelho de João capítulo 15, versículo 5, diz assim: sem mim nada podeis fazer. Lute, mas não lute sozinho. Primeira coisa que você precisa fazer: convide Jesus para o seu casamento. Convide Jesus para a sua família. O texto diz aqui para a gente que 3 dias depois houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado. Somente Jesus pode dar significado a um casamento. Somente Jesus pode dar significado a uma família. É impossível criarmos um casamento ou família feliz, saudável, ajustado, equilibrado sozinhos. A presença de Jesus é indispensável para que tenhamos casamentos felizes e famílias felizes. Deus é a fonte da felicidade, tanto no casamento quanto na família. Tudo que é bom nasce em Deus. Toda boa dádiva vem de Deus. A sua casa pode ser pequena, o seu orçamento pode ser apertado, mas o importante é quando abrirmos a porta da sua casa, entrarmos na sua casa, nós encontraremos Jesus no seu casamento, na sua casa. A palavra de Deus diz que o cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. O que significa esse cordão de 3 dobras? É o relacionamento de um homem com uma mulher e Deus. O único que pode estar entre um casal, entre o marido e a mulher, é Deus. Então, um casamento fundamentado em Jesus, ele não vai se romper com facilidade. Com muito ou com pouco, a presença de Deus faz um casamento funcionar. A presença de Deus faz uma família permanecer. Eu e você que me ouve ou me assiste, nós conhecemos famílias que têm muito pouco recurso, que têm pouquíssimo recurso, igual o salário do professor Raimundo. Pouco recurso. Porém, essa família ou esse casal tem muito de Deus. E por ter muito de Deus estão sendo sustentados, estão permanecendo. Porque imagina
se Jesus não estivesse nesse casamento? Imagina se Jesus não tivesse sido convidado para esse casamento. Sem Jesus, o casamento e a família ficam sem alternativas na hora da crise. Sem Jesus, o casamento e a família serão vencidos pela lei da impossibilidade. Porque quando uma situação se apresenta para nós no nível da impossibilidade, só Jesus. Porque a impossibilidade só pode ser vencida por Jesus. A presença de Jesus impede que essa festa, que esse casamento termine em tom de frustração, em tom de decepção. Quantos cônjuges machucados pelo rompimento de um casamento? Quantos filhos machucados por causa de um divórcio familiar? É a presença de Jesus que vai fazer com que tudo num casamento e tudo numa família possa recomeçar. Nós temos que ter esse sentimento guardado no nosso coração. Sempre precisaremos de Deus para manter a chama do nosso casamento acesa e a unidade da nossa família. Em segundo, lute obedecendo a palavra de Deus. Você precisa lutar, mas não sozinho. Convide Jesus para o seu casamento. Convide Jesus para a sua família. 2, obedeça a palavra de Deus. O único conselho que Maria, a mãe de Jesus, deu na Bíblia, foi o único conselho que ela deu. Não existe outro conselho de Maria. Pode vasculhar a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Foi este, versículo 5. Fazei tudo o que ele vos disser. É um momento de decidirmos qual voz nós ouviremos. Maria diz a eles, obedeçam à voz de Jesus. Há vozes que tentam sobrepor-se à voz de Jesus. Por exemplo, a vontade própria. Tem gente que faz tudo do seu jeito. Tem gente que subjuga a vontade de Deus para fazer a sua própria vontade. Muitas vezes o que queremos fazer não é o que Jesus quer que façamos. Muitas vezes o nosso desejo não corresponde ao desejo de Deus para a nossa vida. A palavra de Deus diz que aquilo que ajuntou o homem, aquilo que Deus ajuntou, não separe o homem. Aquilo que Deus ajuntou, não separe o homem. Não é da vontade de Deus que você rompa um casamento. Não é da vontade de Deus um divórcio. A palavra de Deus vai dizer que Deus detesta o divórcio. A palavra de Deus vai dizer que Deus abomina o divórcio. Não destrua o seu casamento. Não destrua a sua família. Obedeça a palavra de Deus. Então nós podemos ouvir a nossa voz, a voz própria. Nós podemos ouvir a voz dos amigos. Hoje nós podemos ouvir a voz da cultura. Hoje os filmes, as novelas, a voz que ecoa nos meios de comunicação é: não dá certo, separe, procure outro. Não é verdade? Não é isso que as novelas estão transmitindo para a gente? E o que os nossos amigos dizem? Larga, tem tantos aí, tem tantas aí. As conversas de bares, de salão de beleza, o bate-papo com os amigos, é sempre incentivando você a abandonar, seja o seu parceiro, seja a sua família. Agora, deixa eu dizer uma coisa para você. Obedecer é a matéria-prima do milagre de Deus. Atender a Jesus Cristo, obedecer a Jesus é participar de um milagre. Você não precisa ficar entusiasmado com essa mensagem que eu estou pregando para você agora. O que você precisa é obedecer a palavra de Deus. Você não precisa ficar entusiasmado com pregações arrebatadoras. Elas passam, nós esquecemos. Nós precisamos de obediência à palavra de Deus. E enquanto nós obedecemos, o milagre acontece. Olha o que Jesus vai dizer. Olha o que vai acontecer no texto. Versículo 7. Jesus lhes disse: enchei de água as talhas. E eles encheram totalmente. Aí Jesus disse para eles: tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram.
Entre a ordem de Jesus e a prática, existe o quê? O transcurso, o espaço entre a obediência e o milagre. Há pessoas que desejam o milagre da restauração para o seu casamento e a sua família. Há pessoas que com desejo sincero de receber um milagre de Deus, mas não querem que Deus faça toda a obra. Tem gente que quer salvar o seu casamento, mas não quer obedecer a palavra de Deus. Tem gente que quer salvar a sua família, mas não quer. O que a palavra de Deus está dizendo para a gente é: obedeça a palavra de Deus. Jesus quer fazer um milagre no seu casamento e na sua família. Obedeça a palavra de Deus. Então o milagre virá. É melhor obedecer a palavra de Deus do que sacrificar o seu casamento, sacrificar a sua família. E eu quero concluir dizendo o seguinte: precisamos sempre manter o sentimento que nós precisamos de Deus. Não é difícil mantermos, não é fácil mantermos uma família sozinhos. Não é fácil mantermos um casamento sozinho. É impossível. É difícil manter um casamento? Não, é impossível se você quiser mantê-lo sozinho. É difícil manter a sua família sozinho? É difícil? Não, é impossível. A palavra de Deus no Salmo 127, versículo 1 diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Toda ação sem Deus não prospera. Todo esforço sem Deus é inútil. A presença de Deus é imprescindível para a manutenção do seu casamento e da sua família. Por mais difícil que seja, convide Jesus para o seu casamento e a sua família e obedeça-o. Por mais trabalhoso que seja, convida Jesus e obedeça-o. Por mais estranho que seja, convide Jesus e obedeça. E você vai experimentar o milagre de Deus no seu casamento e na sua família. E eu quero agora orar por você, e na próxima palavra nós vamos falar sobre o milagre da transformação no casamento e na sua família. Vamos orar em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus eu peço que o Senhor abençoe as famílias e os casamentos. Pai, assim como o Senhor realizou um milagre no casamento em Caná da Galileia, assim como o Senhor salvou esse casamento, salvou essa família, eu te peço que esta palavra traga salvação, traga restauração, traga transformação para as famílias que ouvirem e para as famílias que assistirem esse vídeo. Em nome de Jesus, eu abençoo casamentos e famílias para a glória, honra e louvor do teu nome. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.